Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Você ouve falar muito em liberdade de expressão. Você também ouve falar muito em livre-arbítrio. Isso é muito bonito, é sedutor para muitas pessoas. E muitas pessoas fazem questão de fomentar esses conceitos. Somente que algumas coisas são direito perante os homens e outras coisas são direito perante Deus. Será que Deus responde de modo obediente e passivo ao que nós determinamos aqui embaixo como certo ou como errado? Não. Lê do engano. Fantasias doutrinárias que iludem muitas pessoas. E quando eu falo em muitos, eu falo em muitos milhões de pessoas nesse país. Práticas, conceitos e doutrinas que levam ao afastamento de Deus. E eu não estou me baseando em ponto de vista pessoal. Eu estou me baseando, e muitos de vocês vão perceber, que eu estou me baseando no que está disposto nas Escrituras Sagradas. Sim, o que está disposto nas Escrituras Sagradas. Muitas condutas que são legalizadas entre os homens não são permitidas por Deus. Pressupostas liberdades de expressão religiosa são condenadas por Deus e nos mantêm afastados de Deus. Sim, afastados de Deus, mesmo que nós sejamos pessoas de boa índole, pessoas pacíficas, pessoas que dizem que não fazem mal às outras pessoas, e pela sua retidão pensam que Deus concede o direito de discernir as coisas espirituais como bem entendem. Aí essa liberdade, esse livre-arbítrio passa a ser uma faca de dois gumes, frequentemente condenatória para o homem, condenando o homem perante Deus e mantendo esse homem afastado de Deus. Porque ele pensa que o arbítrio do homem é a mesma coisa que o arbítrio de Deus. Deus determinou antes da fundação do mundo uma série de coisas que ele considera nobre, desejáveis, aceitáveis e necessárias. Outras ele tolera e muitas ele proíbe. Por isso, há tantas pessoas envolvidas numa espiritualidade, mas estão afastadas de Deus. Estão afastadas de Deus. Não adianta mostrar um documento dizendo que tem liberdade de expressão, porque nós não estamos discutindo isso. Nós estamos expondo aqui o perigo do homem expressar-se alheio à vontade de Deus. Eu separei aqui 5 exemplos bastante frequentes. Você conhece certamente esses exemplos, não são novidade para você. Se forem novidade, fique atento e não pratique essas coisas que Deus proíbe. E eu estou me baseando, como eu disse, não em ponto de vista pessoal, não em ponto de vista apologético, mas baseado nas Escrituras Sagradas. A primeira coisa que você pode fazer, que está errada perante Deus e que vai mantê-lo afastado de Deus, é negar a cruz de redenção. Negar a cruz de redenção, coisa que muitas pessoas fazem e pensam que estão exercendo o seu direito. Muito bonito. Só que esse direito só acontece entre os homens, mas não é reconhecido perante Deus. Porque todo homem, ou toda mulher, ou toda doutrina que olha com desprezo e descaso para a cruz de redenção, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, está inexoravelmente afastado de Deus. A cruz representa muitas coisas. A cruz de Cristo, especificamente a cruz de Cristo, é a cruz de nossa redenção, como está disposto nas Escrituras Sagradas.
E essa cruz simboliza a vitória de Jesus sobre Satanás, a vitória de Jesus sobre a carne e o cumprimento das promessas que foram feitas pelos profetas, a morte redentora e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, negar a cruz de redenção é algo que mantém o homem inexoravelmente afastado de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, afirma com toda certeza: porque muitos existem, dos quais muitas vezes vos tenho falado, e agora também falo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sim, há muitos homens e mulheres em nosso país que são inimigos conscientes e sistemáticos da cruz de Cristo. Se eles alegam que estão exercendo o seu livre-arbítrio, não digam a mesma coisa perante Deus. Porque o apóstolo Paulo aqui, devidamente capacitado por Jesus, desnuda completamente esse erro absurdo. A cruz de redenção, em que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, capítulo 53, essa cruz de redenção, se ela não for do nosso entendimento e de nosso apreço, ela nos afasta completamente de nosso Deus. Em segundo lugar, a prática da idolatria, frequentíssima em nosso país. Outra coisa autorizada pelos homens. Os homens autorizam outros homens a praticar essa idolatria e até defendem e até incentivam e procuram inclusive desmentir as próprias escrituras. Adoram homens, adoram mulheres como seus ídolos, vivem por eles, morrem por eles, se degradam por eles. E também tem o caso das imagens de gesso, de porcelana e dos ícones, onde as pessoas depositam a sua fé e depositam toda a sua esperança. E nessas coisas não existe nenhuma vida, nenhum espírito, nenhum fôlego, como diz a Bíblia. O único que é digno de todo louvor e de toda adoração é nosso Senhor Jesus Cristo. Praticar a idolatria. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, o anjo do Senhor Jesus diz: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora todos esses. Mas se ele for bom, mas se ele for, digamos, inocente, se alguém pratica a idolatria, não existe inocência dele. Porque ele não foi buscar nas Escrituras o que é segundo a vontade de Deus ou em desacordo com a vontade de Deus. Não existe nenhuma ingenuidade, nem sequer inocência na prática da idolatria. Ela tem que ser combatida, explicada, principalmente pelos líderes. Os mesmos líderes que muitas vezes fomentam essa idolatria, sustentam essa idolatria. Direito que eles têm entre os homens, porém é uma afronta ao nosso Deus. É uma afronta não apenas a Deus Pai, mas a Jesus e ao Espírito Santo e à Palavra. Em terceiro lugar, outra coisa que nos mantém afastados de Deus: consultar os espíritos. A tentativa de consultar os espíritos. Não, porque eu vou perguntar ao mundo espiritual, nós consultamos o mundo espiritual
e fulano de tal disse, e fulano de tal ensinou. Não existem espíritos desencarnados dando entrevistas. Todos os espíritos são levados soberanamente ao seu local de destino após o desencarne, após a morte física. Todo espírito, santo ou profano, é levado soberanamente e de maneira irresistível a um local de destino, aonde já começa o seu juízo. E como Jesus ensina na parábola do rico e Lázaro, em lá chegando existe um abismo entre eles. Ninguém lá pode chegar e de lá ninguém pode sair e nem fazer contato. Não existe contato com os espíritos, a não ser com os espíritos que são anjos caídos, são demônios mentirosos e escarnecedores, que ficam tomando o tempo das pessoas, ceifando a sua oportunidade de servir ao único Deus, e não ensinam nada de novo no campo espiritual, nada de novo no campo moral, porque eles têm um vocabulário curto, pobre e mentiroso, porque eles são, por excelência, mentirosos e enganadores de homens. Mas aqueles que prestigiam esses espíritos, que na verdade são demônios, estão fazendo um grande favor ao príncipe desse mundo, ao pai de toda mentira e ao pai de todo engano. Eu não deixaria que meus netos ou que a minha descendência praticasse tal coisa, porque ela é liberdade entre os homens, mas é proibido nas Escrituras Sagradas, proibido por Deus. Jesus e os apóstolos jamais permitiram que isso fosse tolerado, que isso fosse praticado. Consultar os espíritos, tentar consultar os espíritos, ou dar crédito ao que vem do outro lado, na verdade é um dos maiores enganos que mantém o homem afastado de seu Deus. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 19, muito bem explica: pois quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultaremos os mortos? Boa pergunta. A favor dos vivos, consultaremos os mortos? Não. Ninguém consulta espírito desencarnado. E não vai me dizer que eu não entenda o que seja isso. Entendo muito bem. Então, consultar os espíritos, mostrando às pessoas que a sua confiança não é na palavra de Deus, mostrando que a sua confiança não é em Jesus, mostrando que a sua confiança vem do outro lado. E esse outro lado seria igual ou superior? Não. Do outro lado só vem realmente palavras enganadoras, falaciosas, para que o homem se seduza. E podem vir palavras agradáveis, porque eles vão dizer o que você quer ouvir. Então, consultar os espíritos. Sai dessa, meu amigo. Sai dessa. Eu tenho autoridade na palavra e no Espírito Santo para dizer isso a você, porque isso é documentação escriturística, não depende de vontade de nenhum homem, mulher, seita ou doutrina. Em quarto lugar, outra coisa que mantém o homem completamente afastado de Deus: corromper as Escrituras Sagradas. Sim, corromper as Escrituras Sagradas, que é feito todos os dias, de diversas maneiras, com diversos objetivos. Seja dizendo, as Escrituras não são a palavra de Deus. As Escrituras são absurdas.
As Escrituras não contêm a vontade de Jesus. Os profetas não têm credibilidade. Os apóstolos não têm credibilidade. Todas essas afirmativas são afirmativas de corrupção contra as Escrituras Sagradas. Muitos a negam e muitos fazem questão de citá-las, fazendo as exegeses mais absurdas, oportunistas e também tendenciosas. Mas quem tem discernimento de espírito sabe identificar muito bem e acusa publicamente essas coisas. Então, corromper as Escrituras de diversas maneiras, tirando delas principalmente a credibilidade, é um crime espiritual, é uma verdadeira afronta ao nosso Deus. E quem pratica isso está afastado de Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 14 ao versículo 17, o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele afirma, falando ao Pai: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu, Jesus, não sou desse mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus nunca fez nenhuma restrição aos profetas e aos apóstolos ou à lei. Ele apenas diz: creiam na palavra de Deus, creiam nos profetas, creiam nos salmos. Isso, observem a lei, examinem a lei, porque Jesus veio cumprir a lei, aperfeiçoar a lei e cumprir as profecias. Todo descrédito, toda corrupção contra a palavra de Deus é um crime espiritual, é uma afronta espiritual a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus Pai. E quem ainda dissocia no seu mau entendimento a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho, precisa ler o Evangelho de João, principalmente os capítulos 12 e os capítulos 14. E para nós terminarmos, outra coisa que afasta completamente o homem de Deus, mantém o homem afastado de Deus, negar o Espírito Santo de Deus. Como muitas pessoas se aprazem em escarnecer do Espírito Santo de Deus, que é documento escriturístico milenar, que todo mundo conhece, a pessoa única e soberana do Espírito Santo, prometido por Jesus, o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de uma virgem, o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus durante a sua vida missionária, o mesmo Espírito Santo que também ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o mesmo Espírito Santo que habita em todo homem e toda mulher cristão, o capacitando para a vida cristã. É o Espírito Santo que hoje capacita toda a igreja realmente cristã. Então, lançar descrédito ao Espírito Santo de Deus e deturpar a sua origem, a sua essência, é uma agressão espiritual ao Espírito Santo, a Jesus e a Deus Pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, uma coisa bastante simples. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso na sua tentação. Pronto. Vamos citar apenas um versículo, porque para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Ele foi prometido também, como está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 17 e versículo 26. Né? E o Espírito Santo já estava
no caso, capacitando os discípulos de Jesus. Então, nós vemos assim 5 exemplos que são verdadeiras armadilhas e que mantêm o homem afastado de seu Deus. Negar a cruz de redenção, a prática sistemática da idolatria, a tentativa de consultar espíritos, a corrupção das Escrituras Sagradas e a negação do Espírito Santo de Deus. Que todos os homens e mulheres de boa consciência saibam que tudo isso vem da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Não é algo que esteja sujeito às apreciações humanas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e te afasta dessas coisas.